Olá IPCA, hoje é quinta-feira, dia 26 de julho de 2012. Nós estamos juntos há 165 dias lendo a Bíblia e hoje revisaremos o conteúdo da carta de Paulo aos Filipenses. Filipenses é uma das 4 cartas da prisão, cartas que Paulo escreveu enquanto esteve aprisionado por 2 anos em Roma. E como nós já dissemos no dia de ontem, Filemão, Colossenses e Efésios, que são as outras 3 cartas da prisão, foram escritas numa época muito próxima e foram enviadas pelo mesmo mensageiro, Tíquico, para serem entregues nos seus destinos. Aparentemente, a ordem lógica seria, depois de ter lido Filemão, pular para Colossenses e para Efésios. No entanto, essas 2 cartas têm o seu conteúdo teológico muito próximo. Às vezes, versículos inteiros são iguais. E nós, então, dada essa proximidade, deixamos as 2 cartas para estudar ao final. Vamos agora então à carta que Paulo escreveu à igreja de Filipos. Em algum momento do seu aprisionamento em Roma, Paulo recebeu a visita de Epafrodito. Epafrodito foi um mensageiro que os filipenses mandaram. Ele viajou muitos quilômetros a pé, semanas de viagem, andou algumas partes desse trecho de navio, e finalmente chegou a Roma, levando socorro material a Paulo e também apoio emocional, apoio espiritual, como um irmão querido a socorrê-lo e a acompanhá-lo naquela situação de prisão domiciliar. Só que a viagem foi muito cruel e Epafrodito adoeceu a ponto de quase morrer. E além disso, Epafrodito trouxe notícias a respeito da situação lá em Filipos. Paulo havia fundado uma igreja ali. A igreja de Lídia, vendedora de púrpura, a igreja onde provavelmente estava aquela moça que foi liberta de um espírito de adivinhação, a igreja onde estava o carcereiro, que foi convertido, a igreja onde estava Epafrodito, entre outras pessoas. E acontecia que depois que Paulo deixou aqueles irmãos, e isso já havia acontecido há 10 anos atrás, não é? Por volta do ano 50 da era cristã, Paulo fundou a igreja em Filipos, e agora por volta do ano 60 da era cristã é que Paulo está escrevendo essa correspondência. Nesses 10 anos muita coisa havia mudado, e as notícias que Epafrodito traz não são animadoras. Filipos era uma colônia romana, uma primeira do seu distrito, uma cidade importante, cheia de militares aposentados, de gente que pertencia à elite social do Império Romano, gente que tinha fortes conexões com o governo, e que desfrutava de privilégios como isenção de impostos e outras coisas mais. No entanto, a lealdade ao imperador numa cidade como essa era muito grande. E se o imperador quisesse ser cultuado como Deus, como estava acontecendo, a perseguição a quem não quisesse fazer isso dentro daquela cidade também seria mais intensa. E é possível que isso estivesse acontecendo, porque algumas das questões relacionadas por Paulo aqui nesta carta sugerem que houvesse perseguição, houvesse sofrimento sendo imposto aos irmãos da igreja de Filipos. Além disso, havia heresia no meio da igreja. É claro aqui, e a gente fica então sendo capaz de deduzir que Epafrodito também trouxe essas notícias, que falsos mestres, que judaizantes, compareceram a Filipos do mesmo jeito que haviam feito em relação às igrejas da Galácia. Paulo prega o evangelho, quando Paulo sai, aparece gente lá dizendo que precisa ser cristão, mas antes tem que ser judeu. Antes tem que se circuncidar também, senão não vai poder ser salvo. E Paulo vai precisar combater isso. Heresia, pressão externa, começou a de tal forma incomodar, a pressionar a igreja, que aqueles irmãos começaram a se desentender. Evódia e Sinti, que passam inclusive a ter uma briga, uma questão mal resolvida e que Paulo vai precisar interceder. E tudo isso rouba a alegria daqueles irmãos. E é nesse contexto então que Paulo vai escrever. Recebeu a ajuda de Epafrodito, soube notícias, tem heresia, tem perseguição do próprio Império Romano, tem briga, está faltando alegria. E Paulo agora escreve a carta aos Filipenses, que vai ser levada pelo próprio Epafrodito, esse nome é danado para nos pegar, mas Epafrodito vai levar a carta. Ele deveria ter ficado com Paulo, mas a preocupação de Paulo com a igreja era tal que Paulo dispensa o seu auxiliar. E na carta então, Paulo agradece à igreja de Filipos no capítulo 1, externa o seu amor por aqueles irmãos, fala um pouco da sua situação em cadeias, mas diz que elas contribuíram para a causa do Evangelho, e com isso Paulo já começa a colocar a sua situação particular
como menos importante do que a situação das coisas do reino de Deus. E então, Paulo fala no finalzinho do capítulo 1 que aqueles irmãos deviam pensar assim também. E no verso 27 ele diz que acima de tudo eles deveriam viver como cidadãos do reino dos céus. Onde está escrito isso, pastor? No verso 27, a palavrinha vivei aqui, no grego quer dizer exerçam a sua cidadania. Paulo quer lembrar aqueles irmãos que, embora sejam cidadãos romanos, antes de tudo, eles são cidadãos do reino dos céus. Que como Paulo está feliz pelo progresso do Evangelho, embora a sua situação particular esteja complicada por estar na prisão, aqueles irmãos também deveriam entender que antes de serem cidadãos romanos, antes de pensarem em si, são cidadãos do reino dos céus e precisam pensar no Senhor Jesus Cristo e na obra do Evangelho. Então Paulo resume bem aqui, talvez, o conteúdo de toda a epístola, dizendo assim: sejam cidadãos do reino dos céus. Pensem lá em cima. E eu quero ouvir de vocês, seja indo visitar vocês ou não, que vocês estão firmes, não estão cedendo às heresias, não estão desanimados. Como uma só alma, estão unidos, não estão brigando e estão lutando juntos pela fé evangélica. Ou seja, não estão tolerando falsos ensinos entre vocês. No capítulo 2, Paulo mostra como que se combate briga, como que se combate desentendimento na igreja, que é seguindo o humilde exemplo do Senhor Jesus, que se fez obediente até a morte de cruz, que se humilhou, que se esvaziou e que por isso mesmo recebeu de Deus a mais alta glória. E era assim que aqueles irmãos deveriam desenvolver a sua salvação. Paulo fala no finalzinho do capítulo 2 sobre Timóteo, que ele esperava mandar, fala sobre Epafrodito, mas nós já falamos a respeito disso na introdução que fizemos a este vídeo. E então no capítulo 3 Paulo começa a falar a respeito das heresias e dos falsos mestres, e combater isso e exortar aqueles irmãos aqui, nessa luta toda de combater a heresia, de vencer briga, de estar sendo humildes, que eles não perdessem a alegria. Aliás, esta é a carta mais densa em relação a exortações sobre alegria. Há nada menos do que 23 referências à alegria, ao alegrar-se, a estar satisfeito, nesta pequena carta de 4 capítulos. Esse é o ponto central da carta. E Paulo fala então, no finalzinho do capítulo 3 aqui, que ele tem uma obra para fazer ainda, que ele prossegue, que ele vai em frente e que ele combate os inimigos de Cristo e que ele não vai desanimar. Ele pede no capítulo 4 para que Evódia e Sintique, as irmãs que se desentenderam, pensem concordemente, cheguem a um acordo no Senhor. Aliás, tudo o que Paulo sugere aos irmãos que façam, que se unam, que se alegrem, que enfrentem as tribulações com perseverança e no poder de Deus, sempre é no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Paulo diz que tem experiência e que já enfrentou muitos sofrimentos e que pode prosseguir, porque ele tudo pode naquele que o fortalece, ou seja, no Senhor. E então, Evódia e Sintique, pensem concordemente no Senhor. Irmãos, alegrem-se no Senhor. Suportem o sofrimento como eu que tudo posso no Senhor. É sempre Deus a fonte para que nós possamos viver como verdadeiros cidadãos do reino dos céus. Alegres, firmes no meio da tribulação e unidos. Essa é, sem dúvida nenhuma, uma síntese daquilo que Paulo está tratando com a igreja de Filipos. No final do capítulo 4, ele agradece a oferta e diz que a sua maior alegria não é nem mesmo o auxílio material, mas é saber que os irmãos de Filipos estão trabalhando no reino de Deus, que renovaram o seu cuidado para com ele e que se mostraram interessados em participar da obra do Evangelho nesse socorro para com o apóstolo Paulo. A minha oração é que eu e você entendamos isso de maneira muito clara, que tenhamos os nossos olhos nos céus, sempre no Senhor. Somos cidadãos de um outro mundo. Lembre-se daquela frase que o seminarista Erle citou quando comentou Filipenses 1, frase de C.S. Lewis. Quando nós pensamos no céu, a gente vai encontrar alegria aqui na terra, em qualquer circunstância. Mas se o nosso foco está na terra, a terra não vai ser boa de jeito nenhum, nunca vai estar bom o suficiente. Lembre-se também da outra frase que ele citou no dia seguinte, que é a humildade que une os homens, mas é o orgulho que os separa. E lembre-se daquilo que falamos neste domingo no sermão, que é sempre no Senhor que nós vamos encontrar alegria, que é sempre no Senhor que nós vamos encontrar o poder para vencer as tribulações. E com isso,
que nós tenhamos em mente que era o prisioneiro que alegrava os soltos. Era o cidadão romano entre algemas que procurava alegrar os outros que estavam libertos. Era aquele que precisava receber cesta básica, que alegrava aqueles que tinham dinheiro para doar cesta básica. O que nos mostra que quando estamos de fato firmes no Senhor, a nossa alegria não depende de circunstâncias, porque Deus jamais mudará. A minha oração é que você encontre isso como Paulo encontrou, e que eu e você sejamos crentes firmes, que batalhemos juntos, que estejamos unidos, que estudemos a palavra de Deus para combater a heresia, e que assim sejamos autênticos e verdadeiros cidadãos do reino dos céus. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Uma boa leitura para você e até amanhã, se Deus quiser.